Saudações, gente bonita. Em Ouro Preto, Minas Gerais, são 5 horas e 12 minutos. Nós estamos saindo mais cedo hoje porque temos consulta, né? Hoje é dia de consulta médica em São Bartolomeu. E a gente tem que estar lá cedo para pegar a senha. Por isso, né, já estamos descendo. E dessa vez, nós nos lembramos do bastão de caminhada que o Arnaldo nos deu. Vamos lá. Eu acho que morreu algum bicho aqui. Não, eu tenho certeza que morreu algum animal aqui. Provavelmente os cães devem ter eliminado algum ser de 4 patas que eles não gostam. Isso acontece. Pessoas, ontem nós tentamos fazer uma live, mas misteriosamente, tá? Minha internet não é a melhor coisa do mundo, mas os outros aplicativos que eu estava usando, e assim que a nossa live caiu, eu verifiquei isso, estava funcionando normalmente. Então eu creio que caiu por causa de uma instabilidade, vamos chamar assim, né, de instabilidade da plataforma. Houve uma instabilidade na plataforma e nossa live caiu. Eu ouso dizer que era um assunto interessante. Nós começamos a falar do século asiático, que não é que ele estava começando ou ele começaria em breve, ele já começou, certo? E apresentamos uma série de evidências. Por exemplo, acho que a mais interessante é o PIB, Produto Interno Bruto, a soma total das riquezas produzidas em uma nação, num lugar, né? Porque pode ser PIB de estado, de município, a soma total das riquezas produzidas em um lugar no intervalo de um ano. Isso é o PIB. O PIB, por paridade de poder de compra, e vamos, mais uma vez, contextualizar. Por que paridade de poder de compra e não câmbio? Porque câmbio é uma medida artificial. E é exatamente a questão do câmbio, a manipulação da moeda, que faz o Ocidente parecer grande, sem de fato sê-lo. Então a gente usa paridade de poder de compra por quê? Porque ele calcula o poder de compra de cada nação e os preços relativos. Então é uma comparação excelente. No mundo acadêmico sério é a medida utilizada. Na imprensa brasileira, quase nunca. Eu raríssimas vezes vi utilizando paridade do poder de compra. Eles usam um câmbio exatamente para o Ocidente parecer maior do que de fato é e o Brasil parecer menor. Mas por paridade de poder de compra, a China é de longe, mas de longe mesmo, a maior economia do planeta. Ela tem um PIB de 29 trilhões de dólares, contra um PIB dos Estados Unidos de 21 trilhões de dólares. Então, a China já jogou 8 trilhões de dólares, bem mais que um Japão e bem mais que uma Alemanha, em cima dos Estados Unidos da América, a segunda maior economia do mundo. A terceira economia do mundo, com PIB, veja só, de 16 trilhões de dólares, é a Índia. E aí nós usamos os dados da CIA, os dados que a CIA fornece no World Factbook, para demonstrar que a Índia, na verdade, é a segunda maior economia do mundo. Como assim? Se o PIB dos Estados Unidos é de 21 trilhões e o da Índia de 16 trilhões, como a Índia é a segunda maior economia do mundo e não os Estados Unidos da América? Por um motivo simples. Se você olhar os dados desagregados, o CIA World Factbook oferece essa opção, mas na verdade a CIA tem informações precisas, boas, sobre todos os lugares do mundo. Aí você vai ver o seguinte, vou só atravessar essa porteira e nós vamos falar sobre composição da riqueza dos Estados Unidos e da Índia. E vocês vão entender por que a economia indiana é maior que a americana. Só um momento. Hoje está prevendo chuva. E ela vai começar provavelmente antes de nós chegarmos lá embaixo. Mas é claro que nós temos capa de chuva aqui, né? Oremos. Mas voltando ao assunto. Como assim, Leida? Se os Estados Unidos têm um PIB de 21 trilhões e a Índia
um PIB de 16 trilhões, como a Índia já é a segunda maior economia do mundo. O PIB, a soma total das riquezas, essas riquezas podem ser divididas em 3 grupos. O modo geral é setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário é o que extrai, tipo agricultura, garimpo, pesca, caça, silvicultura. Mas como assim a agricultura extrai? Pode parecer estranho, né? Porque a gente está acostumado a ouvir palavras como produtor de soja, produtor de milho, produtor de leite. Só que essas pessoas não produzem soja. Quem produz soja é a planta da soja, o sojoeiro. Quem produz milho é a planta do milho. Quem produz leite é a vaca, a cabra, a ovelha, a jumenta, a iaque, a búfala, qual forma o país, né? Então eles não produzem, eles extraem, certo? Extraem milho, aí cultivam, que seja. É a terra que produz. Então isso é o setor primário. Essencialmente a agricultura. Pecuária também em alguns países é importante. Mas essencialmente a agricultura. Agora pecuária, vamos chamar. Setor secundário é o setor de transformação. A indústria transforma. Mas não só a indústria. Também o artesanato e a manufatura. Então, a indústria, o artesanato e a manufatura fazem parte do setor secundário, porque eles só se transformam. Né? Essencialmente a indústria. E finalmente temos o setor terciário. Ele não extrai nem produz, ele circula. Comércio, né? E cada vez mais finanças e serviços. Aí o que a gente disse? Se nós pegarmos os setores da economia de verdade, a economia de verdade, a produtiva, a economia indiana é maior do que a dos Estados Unidos. É uma conta simples de fazer. Cerca de 38%, 39%, 40%, pouco menos, da riqueza da Índia vem dos setores produtivos. A indústria, a manufatura e a agropecuária. No caso dos Estados Unidos, esses setores representam 20% da economia. Os Estados Unidos têm no setor de finanças, comércio e serviços, principalmente finanças e serviços, setor terciário, 80% da economia. E a Índia pouco mais de 60%. A gente vai fazer o seguinte, nós sabemos que o produtivo é o primário e secundário, agropecuária e indústria. O setor produtivo representa 20% da economia americana. Então se a gente pegar 21 trilhões de dólares e multiplicar por 20%, dá pouco mais de 4 trilhões de dólares. Mas se a gente pega os 16 trilhões da economia indiana e multiplica por 38, 39%, dá pouco mais de 6 trilhões de dólares. Ou seja, a economia produtiva indiana é maior do que a norte-americana. O que faz o PIB dos Estados Unidos parecer grande é o setor financeiro, né? Incluindo imobiliário, e o setor de serviços. Mas vamos entender como esse setor de serviços dos Estados Unidos é artificialmente inflacionado, inflado. Eu dei como exemplo, é um serviço simples, raio-x. Na cidade onde eu morava, o raio-x particular custa R$50. Cerca de 8 dólares e 50 mais ou menos. Nos Estados Unidos, a média do preço do raio-x é de 160 dólares, chegando a 570 dólares no Texas. Aí está explicado por que o PIB do setor de serviço é tão grande nos Estados Unidos. O preço dos serviços é medonho, certo? É absolutamente medonho. Ele não corresponde de forma nenhuma à realidade.
Ele é uma maneira de extrair riqueza da classe média e da classe trabalhadora. Quando ao invés de cobrar 8 dólares e 50, e os custos de produção de uma chapa, de tirar uma chapa, são mais ou menos fixos. Então garanto para vocês que o hospital particular, que se chama Nasha Fayyad, em cujo laboratório eu tirei minha chapa frontal e lateral do pulmão, faço isso todo ano por causa da asma, tenho certeza que eu cobrar R$50, eles não fazem isso por caridade, eles têm lucro. Então como é que o preço médio nos Estados Unidos é 165 dólares? O que dá uns R$900. Como é que uma coisa custa 50 aqui, lá custa 900? Por causa dos lucros extraordinários. E esses lucros extraordinários nem são necessariamente do hospital ou do laboratório. São das seguradoras. Lembra o setor FIRE? Finanças, né? Finance, Insurance, que é exatamente seguro, e Real Estate, que é setor imobiliário. Aí vamos falar do setor imobiliário. Que também é absurdamente inflado e inflacionado nos Estados Unidos. Nós pegamos os dados, mais uma vez, esses dados do PIB são essencialmente do FMI. Não tem nada de Partido Comunista Chinês ou cubano ou venezuelano aí. Ok. Nós pegamos os dados do governo americano, que o governo americano produz e oferece, estão agregados num site chamado US Debit Clock, e fizemos um cálculo simples. Na verdade, eles fizeram, só apresentamos. Qual que é o valor dos ativos da riqueza dos Estados Unidos? Era cerca de uns 19 trilhões de dólares. Pequenos negócios. Por pequenos negócios, gente, não estão inclusos apenas tipo comércio, serviço, oficina, não. As fazendas também estão nesses pequenos negócios, certo? As fazendas também. Então, 19 trilhões de dólares, olha lá. Pouco menor que o PIB. Faz algum sentido? Os ativos corporativos, né? Os ativos corporativos, que são as grandes empresas, valem nos Estados Unidos, segundo eles mesmos, cerca de 42 trilhões de dólares. Nós contestamos esse valor, eles não valem isso tudo. Nós pegamos a NVIDIA, uma fabricante inflada de chip para videogame, mas ela lida com inteligência artificial. Até os cachorros na Ásia lidam com inteligência artificial. Produzem mais barato e melhor. Então eles são uma empresinha, setor de inteligência artificial. Ela mexe mesmo com videogame. E jogos, né? Placa chip para jogos. Supostamente vale bem mais de 1 trilhão de dólares. Mas como isso é possível? Né? Não faz nem sentido. É quase o valor da empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, Aramco. Não faz, mas enfim. Temos outros exemplos. A Intel, que vale, ou pelo menos valia, ela perdeu metade do valor de mercado, 1 trilhão de dólares também. Mas como assim? Ela é uma empresa ultrapassada de chips para PC. Também não faz sentido ela valer isso tudo. A Tesla é outra dessas empresas trilionárias, né, dessas grandes corporações trilionárias. Ela produz menos, ela vende menos, fatura menos, lucra menos do que a BYD, mas vale 6 vezes mais. Qual que é a lógica? Então, o valor das empresas, dos ativos das grandes corporações americanas é medida pelo valor delas no mercado acionário, né, no mercado financeiro dos Estados Unidos. E é um valor absolutamente inflado, que não faz sentido e não tem lógica. É irreal.
Então nós contestamos que os ativos das grandes corporações americanas valem 42 trilhões de dólares. Eles devem valer na prática o que? Uns 15 trilhões. E olha lá. Mas enfim, questão principal nem é essa. Nós vamos calcular quanto valem os ativos imobiliários. Os ativos imobiliários dos Estados Unidos, ou seja, os imóveis, valem 220 trilhões de dólares. Como assim 220 trilhões de dólares? Se o PIB do planeta Terra é de 180 trilhões, como é que os imóveis dos Estados Unidos valem 220 trilhões? Eles valem mais que a riqueza do planeta Terra e ainda sobra 40 trilhões, ou seja, uma economia da China e uma da Índia, é a Terra inteira, mais a China novamente, mais a Índia novamente. É isso que os imóveis dos Estados Unidos valem? É óbvio que eles não valem tudo isso. Isso não faz nem sentido. Como os imóveis dos Estados Unidos valem 220 trilhões de dólares? Gente, não valem, isso não existe. Nós até explicamos esse processo, no qual o mercado imobiliário tomou o lugar da indústria da construção civil, impedindo os pobres e sobretudo a classe média de ter acesso a imóveis. Primeiro eles não conseguiam nem comprar e agora não conseguem nem alugar. Não é só comprar casa que se tornou proibitivo. Alugar também se tornou ultra proibitivo. Por causa da renda excepcional criada pelo setor imobiliário. Certo? Então nós vamos lá, a economia dos Estados Unidos é uma fábula. Ela não existe. Certo? Ela é inflada, inflacionada. Totalmente real. São números inventados. Diferente da economia chinesa. Xi Jinping, na prática, proibiu o mercado imobiliário na China. Fortaleceu a indústria da construção civil. Teve um escândalo lá com a empresa imobiliária. Inclusive teve um punhado de influencer. Falou, a China, Evergrande, o nome da empresa. A China vai quebrar, o escândalo da Evergrande. O que foi o escândalo da Evergrande? A Evergrande fez o que as empresas americanas fazem sempre. Que é vender o que não tinha. Certo? E não ter condição de entregar. Como é que o governo americano fez? Quando o setor imobiliário, a bolha imobiliária americana, depois europeia, estourou, os governos resgataram as empresas. Obama fez isso, resgatou as empresas e deixou os mutuários no chão, no lixo. Então uma pessoa pediu um empréstimo para comprar uma casa de 200 mil dólares. Né? 200 mil é um barraco nos Estados Unidos. E aí não tinha como pagar. O que o governo Obama fez, o democrata? Pagou no lugar da pessoa para a empresa não ter prejuízo, mas a empresa continuou com ativo, ou seja, continuou cobrando os 200 mil do mutuário. Então as empresas receberam esse dinheiro do suposto prejuízo, mas mantiveram os imóveis. Então o mutuário, a pessoa que estava devendo, continuou com a dívida, embora a empresa já tivesse sido paga. Olha que loucura, por isso que os Estados Unidos está com muito mais de 1 milhão, mas muito mais que 1 milhão de pessoas nas ruas. Oficialmente o número sem teto nos Estados Unidos é por volta de 500 mil. Mas eles não consideram as pessoas que estão vivendo em carros, que são milhões. Então tem tanta gente sem teto nos Estados Unidos, ou vivendo dentro de carro, porque o Obama resgatou as empresas, garantiu o lucro delas, mesmo tendo sido elas que fraudaram o sistema. Ele premiou fraude com lucro e jogou os mutuários no lixo. Porque eles perderam a casa, mas mantiveram a dívida. Olha que insanidade. Que aí, esse foi o escândalo. A Evergrande tentou fazer a mesma coisa. O que o Xi Jinping fez? Vamos falar o seguinte, chamou os donos e falou, nós não vamos resgatar vocês. Nós vamos condená-los à morte. Então ou vocês resolvem esse problema ou vocês todos vão ser executados. Gente, é impressionante como motivação adequada consegue fazer com que os problemas sejam resolvidos. Evergrande se livrou dos seus ativos, né?
deu um jeito de solucionar os passivos, de fato quebrou, mas não levou o sistema junto. E muito bem motivados, os antigos empresários, foram proibidos de ingressar nesse mercado. E o Xi Jinping, na verdade, depois da 19ª, né, 19º Congresso do Partido Comunista, 16º, me lembro bem, simplesmente proibiu a construção de imóveis para fins de especulação. Falou, imóvel agora só pode ser vendido por construtora. Traduzindo, ela acabou com o mercado imobiliário. Pronto. Simples. Salvou a economia chinesa, salvou os inquilinos e disciplinou o mercado. O mercado imobiliário é mais ou menos como o mercado de bet. Ele não deveria existir. De verdade, gente, ele não deveria existir. Não faz sentido que ele exista. Empresas que não estão produzindo imóveis estão especulando com imóveis por quê? Qual que é a necessidade delas? Nenhuma. Certo? Elas só encarecem os produtos imobiliários. Só tornam eles inacessíveis. E especulam para ganhar cada vez mais dinheiro. Esse dinheiro tem que sair do couro de alguém, adivinha? É do meu, do seu. Então a gente não tem acesso à casa própria e às vezes não consegue nem pagar aluguel para que o setor imobiliário rache de ganhar dinheiro. A China simplesmente proibiu, falou, agora só pode negociar imóveis quem constrói imóveis. Ponto. Então, fez o setor imobiliário acabar e a coisa toda voltou ao que era originalmente no mundo antes do capitalismo especulativo, certo? Só quem faz imóveis negocia imóveis, o que é justo, né? Simples, acabou com a intermediação financeira. E aí, salvou a economia chinesa, né? Aquele carinha que a cada 2 ou 3 meses faz um vídeo explicando que a China quebrou, acho que é Manual do Mundo, coisa parecida. É um negócio que, em teoria, não tem nada a ver com economia. Mas a cada 2 ou 3 meses ele faz um vídeo bomba explicando que a economia chinesa quebrou, vai quebrar ou está quebrando. Você acha que toda vez que eu preciso de aumentar a visualização, aumentar a grana, ele faz um vídeo desse. Mas a verdade é que ele tem fracassado miseravelmente, porque ele tem feito isso há anos. E até hoje a economia chinesa está aí, né? Enfim, o fato é que as economias asiáticas são reais. A China produz, a Índia cada vez mais também produz, a Rússia, que é a 4ª maior economia do mundo, era a 6ª antes da guerra. Lembra as sanções do inferno? As sanções queriam destruir a economia da Rússia. Até tem um canal humorístico bastante interessante aqui no YouTube, chama Hoje no Mundo Militar. Canal de humor. Esse povo do Hoje no Mundo Militar fez o auge deles, a maior peça de humor deles foi listras, a pedra no sapato de Trump. De Trump não, do Putin. Liz Truss, para quem não se lembra, porque ela durou muito pouco, era um então primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo esse canal de humor, ela seria a pedra no sapato do Putin. Uma semana depois ela foi demitida. Deixou o cargo. Então eles fazem muitas peças de humor. E nessas peças de humor, principalmente do início da guerra, hoje está ficando mais feio, né? Perdendo a graça. Mas eles falaram como a economia russa seria destruída, estaria sendo destruída, já estava destruída, estava se destruindo por causa das sanções infernais. E a realidade é que a Rússia antes da guerra era a 6ª economia do mundo, hoje é a 4ª. Você viu tanto que as sanções deram certo. Enfim, a Rússia, a economia asiática, é a 4ª maior do mundo. A China, a economia asiática, é a maior do mundo. A Índia, a economia asiática, é a 3ª maior do mundo. A Rússia, a economia asiática, é a 4ª maior do mundo. A 5ª maior economia do mundo é outra economia asiática, o Japão. Aí nós temos a Europa, né, com a Alemanha, o Brasil, da América do Sul, 7ª.
E a oitava economia do mundo é a Indonésia. Então, das 8 maiores economias do mundo, 5 são asiáticas. E se você soma o valor dessas 5 entre as 8 primeiras e o valor das outras 3, as economias asiáticas representam quase o dobro das economias não asiáticas. E essa é a realidade do mundo hoje. Perfeito? Esses cálculos que fazem, os BRICS ultrapassaram o G7, né? Eles usam dados mentirosos de PIB cambial. Porque se usa os dados reais de PIB por paridade do poder de compra, não é que os BRICS ultrapassaram, eles colocaram um caminhão na frente do G7. A Ásia é largamente a maior economia do mundo. A China sozinha tem quase o dobro do PIB da Europa. O que implica que hoje, 2024, a economia indiana é maior do que a economia da Europa, praticamente. Essa é a realidade, cara, do mundo hoje. E isso eles escondem. Certo? Eles escondem para tentar inflacionar a importância das economias ocidentais, para dizer que eles ainda são relevantes, para justificar sucursais em cidades decadentes, que não têm importância econômica significativa no mundo atual, tipo Londres, Paris, Berlim, sabe? Hoje, o centro do mundo já é a Ásia, não é que vai ser. Hoje, os centros que comandam o mundo não são mais Nova York, Chicago, Los Angeles, Paris, Londres, Berlim, Amsterdã. Hoje esses centros são Xangai, Beijing, Hong Kong, Delhi, Dubai, Tóquio. É a Ásia. Não é mais. E Jakarta. É a Ásia. Não é mais o Ocidente. Essa já é a realidade do mundo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter com muita clareza, né? Que o Ocidente não é que vai ser superado. Não, ele já foi superado. Ele já está superado largamente. Hoje o centro econômico mundial e cada vez mais o centro político mundial, certamente o centro tecnológico mundial e até o centro militar mundial já é a Ásia. E mais do que vocês imaginam, a superioridade, nós até fizemos um vídeo, da tecnologia militar, do poder militar da Rússia sobre os Estados Unidos, sobre a OTAN inteira, né? A Rússia está derrotando a OTAN inteira na Ucrânia. É evidente. Mas não é que os Estados Unidos sejam, não o primeiro, como muitos sustentam, mas a segunda potência militar do mundo. Não, hoje os Estados Unidos são a terceira. Deixa eu explicar por que são a terceira rapidamente. A marinha chinesa é a maior do mundo. Maior que a dos Estados Unidos. O exército chinês é muito maior que o dos Estados Unidos. A China tem mísseis hipersônicos táticos e drones hipersônicos, coisa que os Estados Unidos nem sonham em ter. Eles fazem propaganda dizendo que terão, mas não tem. E mais do que isso, você pega um caça que nem o J-20, ele é muito superior ao F-35. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar matérias de soldado australiano que teve que fazer, soldado não, né? Piloto australiano, que teve que fazer terapia, porque pilotando o F-35 eles resolveram enfrentar os J-20 chineses. Passaram tanto medo que tem transtorninho de estresse pós-traumático que está tendo que fazer terapia. De tanto medo de ter que enfrentar o J-20. Então, se os Estados Unidos perdem no exército, na marinha, na aeronáutica, nas forças aeroespaciais para a China, para a Rússia, é evidente essa derrota. É lógico que eles não são a segunda potência militar do mundo, eles são a terceira. Ah, mas e as armas nucleares? Deixa eu explicar uma coisa. A China tem um projeto para ter 1000 armas nucleares, principalmente bombas de hidrogênio, termonucleares. Os Estados Unidos, se tiverem 500, tem muito. Ah, mas o arsenal tem milhares. Não tem, deixa eu explicar. Os Trident
não funciona. Vocês podem achar na internet da vida, Google, Telegram, várias imagens das tentativas de fazer o Trident funcionar fracassando miseravelmente, resultando em fiasco. E os Minutemen, seja 1, 2 ou 3, também não tem funcionado. Um ou outro que eventualmente parece que funciona. Então, os Estados Unidos não têm 5.000 armas nucleares. Eles podem ter 5.000 ogivas, só que não funciona mais. É igual você, vamos imaginar que a explosão termonuclear seja o nascimento de uma ave a partir de um ovo choco. Você fala, a Rússia tem 6.000 ovos chocos e os Estados Unidos tem 5.000 e a China tem 600. Só que desses ovos chocos dos Estados Unidos, 10% vão eclodir. Essa é a realidade. Eles nem sabem mais como operar. Sabe, eles simplesmente perderam a tecnologia, porque eles não têm fábrica, não tem empresa que lida com isso. Nossa, a chuva está começando. Certo, eu vou encerrar esse vídeo. Acho que você já deu para entender, né? Já deu para entender. Eu vou encerrar o vídeo. Vestir minha capa de chuva, que eu não cheguei nem no fim do primeiro quarto. Não, cheguei. Se eu já comecei a descida, eu já estou no início do segundo quarto do caminho. Mas como vocês podem, não sei se dá para vocês ouvirem, começou a chover. E eu ainda tenho que chegar no povoado a tempo da minha consulta. Eu espero de verdade, gente, que tenha dado para vocês entenderem o ponto. Certo? Perdão se não fui capaz. Eu até teria mais algumas coisas para dizer, mas eu tenho que vestir minha capa de chuva, senão vou me lascar bonito aqui, né, gente? Subir vai ser um problema, porque evidentemente a hora que eu estiver subindo vai estar chovendo. E a previsão é de que hoje chova o dia inteiro. Mas eu não vou nem poder almoçar lá embaixo. Eu vou ter que sair, comer alguma coisa, né? Para ter energia e já subir. Porque eu tenho muitas plantas para plantar. Não posso simplesmente me todo jeito ficar embaixo, não ia adiantar. Porque a previsão é que hoje basicamente vai chover o dia inteiro. É só vocês olharem no site de Previsão do Clima e buscar São Bartolomeu, Minas Gerais. É isso, não estou reclamando. Inclusive estou pedindo desculpa por não ter conseguido terminar o vídeo do jeito que eu queria. Mas eu acho que as informações necessárias estão aqui. Fiquem bem, eu vou colocar minha capa de chuva. E se der para aparecer de novo, eu apareço, né? Se não der, porque está chovendo e esse celular é o que eu tenho para trabalhar, né? Eu não posso simplesmente molhar ele. Ter que guardar ele dentro da sacolinha plástica, dentro da minha mochila. Então, não vai rolar, né? Até mais, gente. Fui. Tomamos a chuva, né? A chuva prevista caiu bem em cima da gente. Mas graças a essa capa de chuva eu consegui manter o torso e acima do joelho seco e também todos os documentos. Fui esperto o suficiente para não trazer meu prontuário médico, porque a bolsa ensopou, mas eu estou bem. Bom dia a todos. Gente, a chuva veio, caiu em cima de nós. Tiveram aquelas chuvas durante praticamente toda a descida. Eu molhei só do joelho para baixo. Essa capa de chuva serviu maravilhosamente. Quando o grosso da chuva passou, eu tirei o capuz porque a capa esquenta. E aí a cabeça molhando refresca. Já estou aqui na vila, como vocês podem ver. Ainda não são 7 horas. Eu tenho que estar lá para pegar a senha até as 7h30, então deu tudo certo. É isso que importa, sabe? Eu vou dizer a verdade para vocês. Quando é chuva de verão, você sabe como é que é, grossa e tal. A gente reza e pede 3 coisas: pela vida, pelos documentos e pela carteira. Não porque eu tenho dinheiro, é porque as receitas estão nela, para o médico saber o que eu tenho. Eu tenho um prontuário médico, mas eu não tinha nada impermeável para trazer, eu sabia. A previsão do tempo era chuva, então eu sabia que ia ter chuva. Falei, se eu levar esse prontuário médico, ele vai derreter. Aí eu tô lascado mesmo.
Então, pelas receitas, certamente o médico tem uma ideia muito boa do que eu tenho, né? Então, fica tranquilo, eu creio. Cheguei bem, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Só molhei. Não foi bem do joelho para baixo, não. Um pouco acima do joelho para baixo. O importante é que os documentos ficaram secos. O celular ficou seco. Eu embrulhei ele numa sacolinha plástica, né? Porque eu não posso perder. Agora tá caindo só umas gotinhas d'água. A chuva já passou faz uma meia hora, eu acho. Só que ainda tava caindo umas gotas, por isso eu não fiz vídeo. O importante, gente, cheguei, tô vivo, tô bem. Eu não sei se existe. E também, né, não tem grana. Mas meu sonho é um calçado, tipo um tênis que fosse impermeável. Uau, aí seria show. Por que eu não vim de galocha? As galochas são ótimas, eu uso elas para trabalhar. Eu tava conversando com o senhorzinho que fez isso aqui, ó. Ontem ele vai plantar feijão jalo, feijão preto e milho. Gente, aquele milho eu conheço, é o milho Macaé. Milho colonial antigo. Acho que eu tenho semente dele. Dá um jeito de plantar também. Então, se vocês souberem, né, a gente não custa sonhar. Sei lá, um tipo de calçado que parece um tênis, porque não pode ser uma galocha, porque eu sou diabético. Galocha é ótimo pra você trabalhar, mas não pra você andar 15 quilômetros. E aí, da vez que eu usei, eu ainda não tinha galocha, eu usei uma coisa pior, que as botas 7 léguas. Meu pé encheu de calo, um deles só agora sarou. Então eu não quero arriscar. Mas se existir, sei lá, um tênis, deve existir, sei lá, impermeável, coisa assim, seria bom. E falou, nossa, Leila, como é que eu faço para ajudar o canal? Ou a mim? Manda pix para comprar meia. Manda pix para comprar meia, aqui na agenda tem. Né? E o dinheirinho que eu tenho para comprar um pastel, porque o pão com queijo que eu trouxe virou lama. Então vou ter que gastar o dinheiro para comprar pastel, não vai dar para comprar meia. Né? É isso. Estamos bem. Eu só vou ver se eu consigo mostrar como é que ficou o rio. Minha preocupação maior, gente, era, na verdade, passar as 3 pontes. E principalmente, depois da terceira ponte tem uma baixada. Que já me disseram que quando chove muito, ela inunda. Eu falei, gente, se eu não passar essa baixada, tudo que eu fiz vai ter sido em vão. Porque eu não vou conseguir descer e não vou conseguir minha consulta. Parece que a chuva tá voltando. Mas eu quero ver se eu mostro pelo menos o rio para vocês. Aí eu só sosseguei mesmo na hora que eu passei a baixada. Aí a hora que ultrapassei a baixada, falei, bom, agora eu tô lá. Vou conseguir minha consulta. Viva o SUS. Obrigado, contribuintes, né, que sustenta o sistema. Pronto, chegamos até onde eu queria, o rio. Vocês viram ele no vídeo de ontem. É assim que ele tá. Agora eu vou desligar porque tá realmente, a chuva recomeçou e eu tenho que proteger meu celular. Fui! 9h17. O povo todo, uma simpatia só. O médico doutor Luiz, muito simpático. Nossa, gente, normalmente no SUS a gente é sempre bem atendido. Mas o daqui me impressionou. De verdade. Me senti muito acolhido, né? Acho que é a palavra da moda para isso. Então, e como é que tá a minha situação? Eu tô quase podendo me considerar um ex-hipertenso. Como eu tenho andado bastante, feito bastante exercício físico, vamos dizendo assim, minha pressão arterial 12/8, tranquilaça, né? A asma também melhorou muito. Diabetes tá aquela coisa, né? Mas eu tenho esperança em melhoras. E bom, ele refez a receita, né?
os mesmos medicamentos que eu tomava, que a receita tem validade, a minha estava acabando. Eu vou conseguir todos pelo SUS, menos a glicazida. Então, mas já tá ótimo. Nossa senhora, gente, que é isso? Tô, de um modo geral, portanto, muito feliz. O tempo tá muito fechado. Eu ia voltar para casa agora, mas eu vou... Provavelmente eu vou ficar aguardando aqui, porque depois das 14 horas está prevista uma melhora no tempo. E eu tomei essa chuva no lombo, não vou mentir para vocês não. Eu molhei, né? Eu quero evitar molhar mais ainda. Tudo que eu não preciso é ficar gripado. Ah, é. Deixa eu contar para vocês. Também ganhei um conjuntinho de coisas para primeiros socorros básicos, gases, esparadrapo, essas coisas, né? Por causa da gente machucar lá em cima, porque até descer, né? Então é isso, gente. Deu tudo certo e muito obrigado. Agora a gente pode encerrar o vídeo.